dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresenta o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Dos presentes que o Senhor já te deu. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, muito boa tarde, querido povo de Deus, mais uma vez no ar, o nosso programa Família, Fonte de Amor e Vida, sempre aos domingos, domingo à tarde, das 15 às 16 horas, levando até você uma mensagem de catequização, uma mensagem da família, de família para a família. Você pode participar do nosso programa através do nosso telefone 39321600, 39321600, não esquecendo o DDD que é 11 São Paulo. E pode ainda entrar através do WhatsApp 983719681. Pode ainda mandar uma mensagem pra gente através do e-mail Família Fonte de Amor e Vida, radio9de julho.com.br. Nas redes sociais pode buscar a gente lá, facebook.com/Família Fonte de Amor e Vida, ou ainda escrever através da Caixa Postal 80115, CEP 031-95970. No telefone hoje, a Aida está atendendo vocês e o nosso querido amigo Aguinaldo está controlando a peteca lá na mesa. Tecladinho pra gente, Aguinaldo, mais uma vez, muito obrigado pelos seus préstimos, pelo seu trabalho. Mande seus pedidos de oração, agradecimento, crítica, sugestões, temas para os próximos programas. Olha, muito importante isso daí, muito importante. E nossos programas são sempre voltados à família, então é nesta linha que você deve nos escrever, dizendo, olha, fale sobre filhos, papapá. Fica à sua vontade. Se você perdeu algum programa anterior ou deseja ouvir novamente, acesse o YouTube e lá você pode procurar no canal Família Fonte de Amor e Vida, e nós temos programa desde setembro de 2016 à vossa disposição. Irmãos e irmãs, com as vossas licenças, queremos nos aproximar um pouquinho mais de vocês, entrar nas vossas casas, nos vossos locais de trabalho. Você que está aí no carro, viajando pelas estradas, muito cuidado. Carro não é brincadeira, não exceda a velocidade. Tem uma plaquinha aí dizendo quase sempre a velocidade permitida. Não ultrapasse isso daí, não. Sua família é muito mais importante. Nós queremos então convidá-los para que vocês rezem conosco aquela oração que sempre falamos, nunca esquecendo antes disso de citar a passagem de Mateus 18:20 que diz: quando 2, 3 ou mais pessoas estiverem reunidos para falar de Deus, Ele estará presente. Vamos chamar o Padre Aldo para que faça a nossa invocação do querido Divino Espírito Santo. Padre Aldo. Queridos ouvintes, nós acabamos de celebrar a festa de Pentecostes, então é justo que nós estejamos ainda sobre os efeitos. O Oriente hoje celebra o Dia de Todos os Santos, porque depois de Pentecostes, todos santificados, todos iluminados. Nós no Ocidente celebramos hoje a festa da Santíssima Trindade. Por isso invoquemos, reze conosco, e sobre Santíssima Trindade nós iremos falar daqui a pouquinho. Reze conosco aí, nos acompanhe, entre nessa sintonia de amor, nessa sintonia de aprendizagem. Abra o seu coração e reze. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos ouvintes, eu falei que hoje nós vamos falar de Santíssima Trindade, vamos falar de família. Vamos falar da grande família, a família do nosso Deus, que é família por excelência, que é comunhão, que é comunidade, que é convivência perfeita, que é perfeita sintonia. Portanto, vamos falar desta família, desta união, portanto,
que deve ser nossa inspiração, deve ser o nosso modelo de relação. Se existe um problema neste universo, neste mundo em que nós vivemos, se existe um problema entre os povos, se existe um problema entre as famílias, lá na seu pequeno ethos, no seu pequeno lugar onde você convive, seja no seu trabalho ou na sua casa, o problema é do relacionamento humano. Este é o problema. Então vamos hoje nos inspirar, buscar na Santíssima Trindade como esta relação é perfeitíssima, como um Deus em 3 pessoas podem conviver, cada um na sua função, na sua missão, e vivem, portanto, em perfeita sintonia. Falemos desta família hoje com o casal Fabiano e Ângela, falando de Santíssima Trindade. Vamos tentar um pouquinho. Hoje não é momento para a gente, a festa de hoje, nós estamos hoje fazendo um programa litúrgico. Hoje não é dia para a gente especular as grandes matizes, né? As grandes fontes da Santíssima Trindade. Tem os nomes muito difíceis. Os ouvintes precisariam ter ido do lado um bom dicionário de teologia para ir decifrando as nomenclaturas, mas esse não é o caminho. Nós queremos apresentar uma catequese que você possa assimilar e que você possa se espelhar. Então, com a palavra, vamos iniciando. Ângela, Santíssima Trindade, já invocamos de alguma forma, mas vamos explicar um pouquinho para o povo. Isso mesmo. Boa tarde, Padre Aldo, boa tarde a todos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo. Um grande mistério. As 3 pessoas em uma. Deus uno e trino. O mistério central da fé e da vida cristã. Só Deus pode dar-nos o seu conhecimento, se revelando como Pai, Filho e Espírito Santo. Antes de começar a falar, precisamos entender que mistério é apenas algo que nossa inteligência não compreende. Por mais que estudemos, não podemos definir Deus e explicá-lo, simplesmente porque Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, em todas as partes. Como a criatura vai entender o Criador? O Criador não pode ser entendido plenamente, isso é normal. Ok, nesta linha aí de mistérios veja que o tema da Santíssima Trindade na questão dos estudos teológicos é o grande tema desafiador. E acho que é importante aí na voz da Ângela, que muitas vezes a palavra mistério ela pode nos causar um impacto, mas diante das nossas limitações humanas, dentro desta perspectiva, que nós não podemos alargar e não podemos mergulhar estando ainda nesta instância, nós não queremos de modo algum querer adentrar naquilo que de fato significa, como estas relações elas se desenvolvem. Mas da Santíssima Trindade, por analogia e de um modo assim muito pálido, vamos assim dizer, nós podemos tirar algumas conclusões. Primeiro, a primeira conclusão é que falamos de um conjunto perfeito, falamos de uma relação perfeita. Falamos hoje, na verdade, uma chamada à celebração desse domingo. A igreja nos convida à contemplação. Diante de um Deus tão grande, a liturgia da missa de hoje, no nosso rito católico, vai apresentar uma página do Deuteronômio dizendo: contemplem a Deus, olhem para Deus, vejam o que Ele fez, vejam o nosso Deus. É assim que Ele se apresenta. Contemplem. Então, diante da Santíssima Trindade, nós não colocamos indagações, interrogações, mas diante da Santíssima Trindade nós contemplamos. É a nossa reverência, o grande diante do ser humano que é tão pequeno. A grandeza do nosso Deus não cabe dentro das nossas limitações de pensamento, por mais que você tenha a suprema inteligência, mas não, esse mistério é tão grande que dentro de nós não cabe. Padre Aldo, deixa eu atalhar aqui já perguntando assim, porque todas a gente ouve falar. A palavra mistério, na verdade, não é um mistério, mas é um mistério no bom sentido,
Porque hoje, nos meios comuns, dizer o seguinte, isso é um mistério, significa uma coisa inatingível, inalcançável, aquilo que a gente não pode chegar. E esse mistério é um mistério de Deus. É isso. Ok, eu acho que uma linha mais pedagógica é dizer como é que nós podemos falar de mistério de alguma coisa que nós experimentamos pela fé. Nós estamos falando de um Deus que se revelou na história. Nós estamos falando de um Deus, diz lá o Deuteronômio, é esse Deus que se revela e que quer saber como o ser humano está. Então, o mistério não é o velado, né? Aquele que está com o véu. Mas, nesse nosso caso, o chamado é a contemplação de algo que nós experimentamos. A revelação já nos mostrou, nós temos o Antigo Testamento, nós temos a encarnação. Aliás, São Paulo vai dizer, não se trata da intimidade. Quando falamos de Santíssima Trindade, falamos de um Deus que é íntimo, que você pode até eliminar aqueles títulos que nós gostamos na nossa comunicação, títulos, né, de respeito, Senhor, Vossa Mercê, Excelência, Eminência, Vossa Reverendíssima. São Paulo é muito direto e diz, não, se você é íntimo, se você está mergulhado neste mistério, chame papai, chame paizinho, é você na intimidade. Então aqui não vale o mistério, não é o escondido, mas aquilo que foi revelado, daquilo que se pode experimentar pela fé, daquilo que se pode mergulhar. Portanto, a constituição é que a gente pode dizer. Nós não podemos utilizar palavras assim muito diretas para dizer, mas como é que esta unidade da Trindade, como é que ela se revela? Como é que ela é feita? Que máquina é esta? Veja, que são palavras tão mesquinhas e tão pequeninas que nós não podemos assim ir classificando e nomeando, né? A teologia tem muitas palavras gregas, né? Daqueles que organizaram a teologia da Trindade, vão utilizar palavras para falar deste mergulho que é um estar no outro, que não é o caso aqui do nosso programa. Nós queremos assim apresentar aquilo que é possível, né? Como é que nós podemos contemplar a beleza desta família de Deus, que é o Pai, que é o Filho, que é o Espírito Santo, e que um dia, nesta família, nós seremos mergulhados. Fabiano, o Padre Aldo já se esticou demais. Vamos lá com o Fabiano e a Santíssima Trindade. Boa tarde, queridos ouvintes. Boa tarde, Padre Aldo. Boa tarde, Rubens. E nem você falou de vocabulário rico e difícil. Isso aí eu posso dizer com certeza que pesquisando pra gente falar sobre esse tema, eu aprendi muitas palavras difíceis, né? Que a gente tem que até depois buscar o significado. Eu não vou nem falar aqui porque a gente vai ter que fazer um programa para falar os significados das palavras. E que nem vocês estavam falando agora, né? De Deus, de experiência. É muito engraçado. Outro dia eu estava assistindo um vídeo e estava falando exatamente sobre a Santíssima Trindade, que a Santíssima Trindade você não tem como explicar, porque Deus não se explica, Deus se experimenta, Deus se vive, Deus você sente. Não tem como explicar algo que é onipresente, que nem a Ângela falou, né? Que está em todas as pessoas, que estão em todos os lugares, no ar que a gente respira, no canto do pássaro, né? E assim, depois vou falar agora uma frase de Santo Agostinho, né? Depois que ele tentou de várias maneiras entender a Santíssima Trindade, ele simplesmente não conseguiu entender, ele abdicou. E ele disse assim: Deus não é para ser compreendido, mas para ser adorado. Se um dos maiores doutores da igreja chegou a essa conclusão, quem somos nós? Réis mortais, né? Que estamos tentando buscar a santificação, que é algo muito difícil nesse mundo que a gente vive, né? Eu vou passar a falar agora alguns trechos da Bíblia que falam um pouquinho da Santíssima Trindade, né? Que assim, a existência de um Deus trino nos foi dada a conhecer por Jesus Cristo. É pela sua palavra que nós aceitamos esse mistério no Evangelho. Existem as referências da Santíssima Trindade, que nem em Mateus, né? Ide e ensinai, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um outro momento é na transfiguração de Cristo, onde o Pai falou e o Espírito Santo se manifestou sob a forma de uma nuvem luminosa. E lá no Antigo Testamento já ensinou neste mistério em Isaías,
que disse que os serafins cantam nos céus: Santo, Santo, Santo é o Deus do universo. A fé no Deus único nos foi dada por Abraão. Já a fé de que este Deus é trino, as três pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nos foi comunicada pela experiência dos primeiros cristãos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus assim quis se manifestar a nós, em sua bondade, e mostrar ao ser humano que é comunidade de pessoas. E de uma outra maneira, né? Quando você vê a Santíssima Trindade, você vê que Deus é o Criador, e aí ele manda o Verbo, né, que se faz carne em Jesus Cristo, onde ele proclama sua palavra para nós, e depois que nos dá força, que impede essa palavra, que é o Espírito Santo, que nos dá inteligência, nos dá sabedoria. Ok, veja, nós poderíamos fazer, não é o caso do nosso programa, que não é aula de teologia, mas nossa função aqui é apresentar algum conteúdo, uma catequese. E esse é um tema assim muito, é maravilhoso, e também assim, há uma carência muito grande do nosso povo, e que eu diria que é o estrado, é a base, né? É a sustentação da nossa vida de fé. Às vezes é uma pena que a gente encontre os nossos fiéis católicos de longa caminhada e que, feito qualquer pergunta que fuja um pouquinho mais daquele... Até as pessoas repetem, né? Repetem e repetem, mas assim não dá um mergulho um pouquinho adiante. Perguntado alguma coisa desse assunto, as pessoas infelizmente vivem ainda na escuridão, né? Estão ainda muito distanciadas. Mas veja que há aqui nesse trechinho apresentado pelo Fabiano, que há um trechinho do pedido de Jesus para que, quando os discípulos começarem a sua missão, eles saiam batizando em nome da Trindade. São Mateus, de um modo especial, explicita que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, já é claro, não se trata aqui de alguma coisa dogmática, né? Não podemos dizer que a fé na Trindade é algum dogma criado pela Igreja, de modo algum. É bíblico, está no Evangelho. O envio de Jesus é este. Agora, só que tem um detalhe, não é que a Santíssima Trindade, saber que ela existe, ser batizado em nome da Trindade, isso possa resumir ou possa nos caracterizar como cristãos. Tá bom? Nós podemos ser selados, a graça de Deus existe, eu diria, o patrimônio, né? A herança nos foi concedida. Agora é preciso que isso seja movimentado, né? A função do Espírito, como este movimento que nos impele, e de formai, e de ensinai, e de mostrar. Quando eu disse que é uma pena, que às vezes as pessoas são batizadas, elas sabem fazer direitinho o sinal da cruz, mas elas precisam aprender sobre esse conteúdo da Trindade, aquilo que dizia o Fabiano. O Deus Criador, que na primeira revelação, assim chamado, o Antigo Testamento, se apresenta cheio de alianças e promessas, é o Deus que envia e se encarna no seu Filho, é o Deus que envia o Espírito Santo na festa que nós celebramos a semana passada. Então, nós precisamos ter bases e conhecer este conteúdo e saber apresentar esse conteúdo e dar significado a esse conteúdo. Então, conhecer a Trindade, saber da Trindade, é também assumir a fé, é saber do nosso conteúdo de fé básico. Trindade, família, é nessa família que um dia nós seremos mergulhados. Canção para a gente alegrar o coração e fazer com que os ouvintes também meditem. Agora vamos ouvir a música Santíssima Trindade com o Padre Zezinho. Senhor e Criador, que és nosso Deus, vem inspirar estes filhos teus. Em nossos corações derrama a tua paz, e um povo renovado ao mundo mostrarás.
nesta hora os dons do teu amor. Se temos algum bem, virtude ou dom, não vem de nós, vem do teu favor. Pois que sem ti ninguém pode ser bom, só tu podes criar a vida interior. Infunde, pois, agora em todos nós, que como irmãos vamos refletir a luz do teu saber e a força do querer, a fim de que possamos juntos construir e juntos cantaremos sem cessar cantos de amor para te exaltar. És Pai, és Filho e és Espírito de paz. Por isso em nossa mente tu sempre reinarás. Amém, aleluia. 15 horas 21 minutos em São Paulo. 15 horas 21 minutos em São Paulo. Você está na Rádio 9 de Julho e o programa dominical Família Fonte de Amor e Vida, sempre coordenado pelo querido Padre Aldo Lima na mesa. Hoje nós temos o Aguinaldo trabalhando nos nossos botõezinhos lá para ser encaminhado de acordo com a necessidade. Você pode participar mandando o seu, ligando através do 11 39 32 1600, 11 39 32 1600, ou ainda mandar uma mensagem através do WhatsApp 98 371 9681, 98 371 9681. Alugar uma loja comercial, um apartamento residencial na Moca ou região, é só ligar para 2796-5776 WTR Empreendimentos e fale com o Vanderlei. Vanderlei é um parceiro nosso que nos auxilia na manutenção do nosso programa. Supermercados da Avó, há mais de 30 anos servindo toda a zona leste da capital. Preços imbatíveis e produtos insuperáveis. Vá ver para crer. Se você tiver dúvida, entre no site www.supermercadosdavó.com.br e verifique a loja mais próxima da sua casa. Vale a pena fazer um teste, porque os produtos são bons e os preços melhores ainda. Osmária da Vila Rio Branco pede oração para o Osmar, para o Rogério, o Alessandro, Pedro e tantos outros. Ela faz uma relaçãozinha aqui de no mínimo umas 30 pessoas. Parabéns, muito obrigado. Deus te ajude, você sempre acompanha a gente por aqui e nós estamos à vossa disposição. Padre Aldo. Queridos ouvintes, falando de Santíssima Trindade, falando desta relação, falando da solenidade de hoje, desta festa do tempo comum, falando desta riqueza da nossa igreja, santificados pelo Espírito, assim celebra a Igreja Oriental, toda a igreja santificada. Nós, no nosso rito, nós do Ocidente, recordamos a Santíssima Trindade. O grande dia em que a igreja nos chama à contemplação desse Deus grandioso. Diante de um Deus, nós nos curvamos, nós agradecidos, estamos com vida, podemos louvá-lo, podemos agradecê-lo, porque Ele é o dono do nosso respiro, do nosso fôlego vital. Vamos dar uma olhadinha agora dentro da nossa, nos voltando para aquilo que é próprio nosso, os nossos rituais, a nossa espiritualidade, né? O quanto tem a presença, né? Tudo dentro da nossa vida, nos nossos rituais, é ali povoado, é estruturado, organizado em nome da Trindade. A Santa Missa, por exemplo, o grande louvor do Filho ao Pai por meio do Espírito. Toda a missa, né? É o Filho que louva ao Pai por meio do Espírito. E assim nas outras orações da igreja nós temos ali a presença do Espírito Santo, do Pai e de Jesus Cristo. Vamos dar uma olhadinha agora
o Fabiano traz para nós esses detalhes, o quanto é trinitária a nossa fé. Voltando aqui, em nossa igreja nós temos vários sinais da Santíssima Trindade e muitas vezes nós não prestamos atenção ou às vezes não sabemos disso. O sinal da cruz, a nossa profissão de fé, entre outras tantas. Nós, quando iniciamos a oração do creio, começamos falando, né? Creio em Deus Pai. O credo começa por Deus Pai, porque Deus Pai é o princípio e fim de tudo. É a pessoa divina da Santíssima Trindade, é o Criador. O nosso símbolo começa pela criação do céu e da terra, porque a criação é o princípio e o fundamento de todas as obras de Deus, desde lá de Gênesis, onde ele cria, né, em 7 dias tudo aquilo que nós temos hoje. Ainda falando sobre a oração do creio, dizemos que cremos em Deus e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. É nesse momento que nós conseguimos entender que o Verbo se fez carne através de uma virgem, da Virgem Santíssima, quando ela foi anunciada pelo anjo Gabriel. Aqui fechamos, né, a Trindade Santa nessa oração. Como já falamos, o mistério é algo que não entendemos, que a inteligência humana ela não consegue explicar. Esse mistério, ele não foi inventado, criado por um ser humano. Ele foi revelado por Deus, porque só um Deus como o nosso pode se revelar. Ele se revela através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos manda o Espírito Santo para que a gente consiga dar movimento a essa obra de Deus que a gente precisa tanto aqui nesse mundo que hoje é tão materialista e tão individualista. Então, veja, queridos ouvintes, ouvindo isso que o Fabiano nos apresentava, veja que a própria palavra de Deus, se a gente pensar um pouquinho, mas Jesus não estava lá no Antigo Testamento? Ele foi profetizado. Há uma grande esperança, a promessa do Filho de Deus é profetizado, e os profetas, há toda uma perspectiva, uma espera pelo Messias. O Messias foi historicamente encarnado, como disse aqui, no seio da Virgem Maria. Se os judeus não aceitaram e não acolheram, isso é um outro capítulo da história. O Espírito Santo também, ele de alguma forma, ele paira o Antigo Testamento. O livro do Gênesis diz lá na criação que diante do caos, né? Diante do universo caótico, diante da terra ainda em formação, o Espírito pairava sobre as águas, e é o Espírito que vai de alguma forma dando a cosmologia, a organização desta terra. Já ouvimos no Antigo Testamento quanto a Santíssima Trindade, de forma pálida, ela também é apresentada. Na narrativa do encontro de Abraão com o anjo, com os anjos, né, as criaturas, eles se apresentam também em 3 pessoas. Então, de alguma forma, a Santíssima Trindade, ela é presente, a promessa do Filho, da encarnação do Filho, ela é presente, e se nós olharmos no Novo Testamento, isso para nós, como disse o Fabiano, não é alguma coisa inventada. Este é um patrimônio de fé que nós recebemos das Sagradas Escrituras, nas palavras claríssimas de Jesus. Eu enviarei o Espírito Santo, eu e o Pai somos um. Então nós temos muitos textos, a nossa fé é fundamentada na Trindade a partir de uma revelação concreta. É claro que o magistério da Igreja atualiza, explica, organiza, sistematiza a nossa fé, mas a nossa fé, em primeira base, vem, portanto, a presença da Trindade é ali em todos os evangelhos, na literatura paulina. Nós temos, portanto, a clareza de que nosso Deus, veja que nós não falamos de soma. Para as crianças é importante a gente também explicar, porque não é 1 mais 1 mais 1 mais 1. Se a gente fizer isso, dará 3. Não. É 1 vezes 1, é 1 vezes 1 dá 1. Sempre 1. Então é multiplicação.
Para compreender esta unidade, nós utilizamos a multiplicação. Um Deus presente na nossa vida de fé. Nós nos reunimos sempre em nome da Trindade. Nós nos encontramos sempre em nome da Trindade. Então, a nossa vida de fé é uma vida trinitária. A vida que deve se espelhar nessa comunidade perfeita, na comunidade que se relaciona perfeitamente. Mas a Ângela vai continuar o nosso programa resgatando um pouquinho um patrimônio antigo de um grande doutor da igreja que sempre foi muito preocupado com esse tema que causou também muitas especulações. Isso mesmo, Padre Aldo. Como diria Santo Agostinho, se tu o compreendesses, ele não seria Deus. Fico imaginando, se Santo Agostinho, que foi um dos maiores doutores da igreja, dizia isso, ele deve ter ficado muito maluco por tentar entender Deus. Porque imagina um Deus que cabe em nossa cabeça, seria um Deus muito pequeno. E o nosso Deus é enorme. Ele é muito maior que a nossa inteligência. Nosso Deus é o Deus do impossível. E Deus mandou o seu Filho para que soubéssemos que ele pode mudar a vida, pode mudar a história. Vou fazer uma citação do Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 234. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É o mistério de Deus em si mesmo e, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé e a luz que os ilumina. É o ensinamento mais fundamental e essencial na hierarquia das verdades da fé. Toda a história da salvação não é senão a história do caminho e dos meios pelos quais o Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, se revela, reconcilia consigo e se une aos homens que se afastam do pecado. Ok, daria pra gente aqui, Ângela, fazer grandes especulações a respeito desse parágrafo 234. É o ensinamento mais fundamental e essencial na hierarquia das verdades da fé. Veja o quanto é importante que a gente ocupe esse programa, ou você lá na sua comunidade que é catequista, você que tem oportunidade de ensinamento, não deixar que as pessoas, por exemplo, quando a gente fala de Santíssima Trindade, aí diante de uma devoção popular tão querida pelo nosso povo, quando fala de Santíssima Trindade, é lá em Trindade, em Goiás, é o Divino Pai Eterno, né? Veja que ali precisa ser explicado. E às vezes até Nossa Senhora está pertinho da Trindade, né? Muito privilegiada Nossa Senhora, mas cuidado, ela não faz parte da Trindade, né? Nessa devoção popular tão antiga e tão querida e tão amada pelo povo, aparece ali a Santíssima Trindade coroando Nossa Senhora, né? Aí precisa separar o que é a Trindade e não deixar, porque Nossa Senhora ficaria muito triste se a gente fizesse essa tentativa ignorante de colocá-la como participante. De modo algum. É preciso entender. Mas fundamento essencial na hierarquia das verdades da fé. Toda a história da salvação não é senão a história do caminho e dos meios pelos quais o Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando eu introduzi aqui a fala da Ângela dizendo a história da salvação. A história da salvação não é a história que simplesmente começa com a encarnação de Jesus. A história da salvação começa com os pais na fé. Abraão, nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nosso Deus é o Deus dos profetas. Nosso Deus é o Deus que tem, portanto, se revelado e se revelou na história de um povo concreto. Portanto, todo um caminho pelo qual esse Deus único e verdadeiro se revelou. De uma forma trina, se revela, reconcilia consigo e se une aos homens que se afastam do pecado. O Catecismo da Igreja nos ensina que estar mergulhado na Trindade é fazer parte de uma comunidade que aderiu aos preceitos de Deus e procura uma vida santa. Padre Aldo, o senhor ouvindo a tua fala, ouvindo a fala da Ângela, eu paro para pensar o seguinte, que a nossa catequese,
os nossos ensinamentos às nossas crianças, eles precisariam dar uma retida, uma parada, para explicar mais a miúde o que significa a Santíssima Trindade para as crianças, porque é o nascedouro da fé, é o caminho da verdade, é o alicerce de tudo, e normalmente numa catequese das crianças é mais um dia que se fala da catequese. Não é o dia que se fala da catequese. Ou seja, a fonte de água é esta daqui. Se você não souber de que água você está tomando e de onde ela vem, a sua sede não será eliminada. E eu tenho certeza disso, porque eu vivenciei várias vezes aulas de catequese, e a gente nota que o programa é cumprido de uma forma assim, dá-se mais, talvez, importante a um dia de festa do que o nascedouro da nossa fé, ao nosso esteio central, o nosso suporte geral. O senhor não acredita que deveríamos nos ater um pouquinho mais na catequese das crianças nesse tema? Nós tivemos especialmente aqui, né, não é toda a igreja, mas em alguns lugares também é muito é uma proliferação de uma catequese muito lúdica, né? Muito preocupada com teatrinhos, ok. Eu sou de acordo. Organizacional, de organização. Tem um programa para cumprir, tem um programa, e esse programa, tá bom, mesmo que a gente parta para buscar as fontes da fé, ali as bases, é preciso que tenha uma estrutura, um organograma, tudo direitinho, ok. Mas o que eu questiono e coloco aqui em pauta é, muitas vezes esse conteúdo ele fica muito na cutis, né? Muito superficial, é muito na pele. E tem medo, talvez a criança não entenda. Tem que se procurar meios, métodos, talvez a nossa linguagem aqui não seja uma linguagem para as crianças, mas sem fugir do tema, ficando ali no tema que é essencial, procurar meios para que a criança tenha ali alguma noção, alguma base, mesmo, claro, que ela não entenda tudo, mas que ela, de fato, seja também participante, que ela mergulhe. Para que as palavras não sejam estranhas, né? Quando você disse que, claro, aqui o Rubens participava, acompanhava a esposa na aula de catequese, viu? Eu conheço. Então ele era o vice na sala de catequese, com a esposa dele que deu catequese. O que é importante é que as crianças às vezes nós temos um patrimônio, às vezes não, nós temos um patrimônio riquíssimo dentro da nossa igreja. E que, aplicado e colocado de um modo correto, vai trazer muito apreço às crianças. Às vezes as palavras, elas precisam de uma explicação, né? A gente, por exemplo, hoje eu perguntava lá, porque a igreja onde eu trabalho, o sacrário, ela não fica dentro, né? Fica num lugar à parte. E eu perguntava para as crianças, o que é sacrário? Sacrário. Muitas não sabem. Claro, porque é um vocabulário que elas não é que nasceram na placenta da mãe, no útero. Não é usual e não é do corriqueira. A gente precisa explicar, precisa dizer, precisa mostrar. A palavra, por exemplo, Pentecostes. Precisa dizer, precisa esmiuçar. Quando a gente fala penta, eles já lembram do futebol, né? Agora, o restante não tem. Aqui, a gente está falando de mistério, da fonte da fé. O catecismo diz que a fonte é o lugar, é o verdadeiro, né? É ali o caminho, é o marco da nossa história. Aí simplesmente a gente diz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos aprender a fazer o sinal da cruz. Ok, que façam direitinho, né? O Papa outro dia reclamou, fez até uma mímica, né? Um teatrinho para explicar como é que os fiéis andam fazendo o sinal da cruz, a invocação trinitária, né? E fazem alguma coisa sobre a face e o tórax, e está tudo bem. Então, voltando, tem que ser explicado. Nós temos que encontrar um meio para transmitir o patrimônio da nossa fé, que é tão rico, que é tão maravilhoso. Eu diria, antes de explicar, ensine o seu filho a adorar a Deus. Ensine sua criança a colocar Deus no centro da sua vida. Chame o seu filho para a contemplação. Chame o seu filho para a adoração. Não explique, não. Se você fizer, se você mostrar, é aquele princípio que dizia os gregos, né?
A ética se aprende olhando o mestre fazer. Na vida de contemplação e de adoração a Deus, as crianças só vão aprender e só irão se interessar por aquele gesto, por aquele modo de ser, a partir de uma prática. Então veja, a Santíssima Trindade, ela não é explicada, é vivenciada, ela é vivida, ela é experimentada com gestos e com palavras. E isso, Padre Aldo, que o senhor acabou de falar sobre exemplos, eu lembro de quando a minha filha tinha 2 aninhos, 2 para 3 anos, a Ana Clara, que os queridos ouvintes já com certeza já ouviram ela aqui no programa das crianças, no programa Dia das Mães. É assim, ficava minha mãe e minha sogra cuidando dela. Minha mãe, ela é devota de Nossa Senhora, então ela reza o terço todo dia. Aí você perguntava pra Ana Clara, o que sua avó faz? Ela reza. Para ela, o que ela via da avó, minha avó reza. Como que ela reza? Ela juntava as mãozinhas e mostrava. Voltando agora no tema da catequese. Quando eu fiz catequese para a primeira comunhão, a minha catequese durou 2 anos, onde eu ia 2 vezes por semana. Eu tinha 1h30 de aula em cada dia. Hoje, a maior parte das igrejas faz essa catequese em 1 ano, com 2 horas de aula por semana. Eu vejo que a gente a nossa sociedade, a gente tem um problema de tempo, né? Só que reduzindo esse tempo, para a gente poder atender os pais que precisam, tem tempo escasso, a gente acaba, eu acredito, deixando essa catequese um pouco rasa. Assim, eu acho, assim, nós conseguimos passar uma mensagem para eles, só que além dessa mensagem não ter a profundidade que tinha no passado, ainda tem o problema dos pais não participarem com os filhos. Eu vejo em muitos lugares, assim, que nem lá na nossa paróquia mesmo, a missa da catequese é no sábado de manhã. Muitos pais vêm, deixam as crianças na porta da igreja, as crianças entram para a missa e os pais vão embora. 1 hora depois eles voltam para pegar as crianças. Fabiano, está mudando. Ontem eu fui até lá e ontem eles estão fazendo com 125 crianças a catequese, por incrível que pareça, sábado, 10 horas da manhã, não tinha lugar para sentar. Estava super lotado, graças a Deus. Graças a Deus. Então, boas notícias. Boas notícias. Boas notícias também para os nossos ouvintes. Agora, muita fala, não. Agora nós vamos ouvir uma canção para nos acalentar também. Isso mesmo, vamos ouvir agora a música Vinde Espírito Santo com Vida Reluz. Vinde,
6h46 em São Paulo e o nosso programa fluindo normalmente. Programa Família Fonte de Amor e Vida pela Rádio 9 de julho. Na mesa continua o nosso querido Aguinaldo, quebrando os nossos galhos, apertando os botõezinhos lá e saindo a música no momento exato. Muito obrigado, Aguinaldo. Você pode ligar para 39321600, onde a Aide estará atendendo você, e pode ainda entrar através do WhatsApp 1198-371-9681. Se você quiser alugar uma casa ou um espaço comercial, é só ligar para 296-5776, 2796-5776, WTR Empreendimentos. Liga lá, fala com o Vanderlei é gente fina, vai te atender e arrumar um espaço adequado de acordo com a sua necessidade. Supermercados da Vó, há mais de 30 anos, servindo toda a zona leste da capital. Supermercados da Vó, produtos insuperáveis e preços imbatíveis. Vá ver para crer. Se você tiver dúvida da loja mais próxima da sua casa, entre em www.supermercadosdavó.com.br e verifique lá qual é o local mais cômodo para você fazer as suas compras. Padre Aldo, Cecília do Jardim Mirim, catequese maravilhosa. É preciso mais programas de catequese para adultos. Estela Jardim Ondina, eu amo este programa Oração pela Família, Ladeia dos Santos da Família. Padre Aldo vai já. Tem celebração hoje ainda, né, Padre Aldo? 18 horas. 18 horas. Ele vai levar a papeleta da senhora e vai colocar sobre o altar do sacrifício. Aniette Jardim Japão, ouvindo pela primeira vez, gostando bastante. Aniette, já que é assim, faz favor, fale com o vizinho do lado direito, do lado esquerdo, da frente, em toda a rua aí, comunique, quebra o nosso galho, peça para eles ouvirem a gente, que nós precisamos de audiência. Padre Aldo. Queridos ouvintes, continuando nossa fala, nossa catequese, falamos da comunidade divina, estamos aqui apresentando alguns pontos, algumas referências a respeito da Santíssima Trindade. Um Deus família, um Deus que é amor, um Deus que, por bondade, fez esta opção de nos colocar também dentro desta comunidade. Um dia todos seremos mergulhados na Trindade. Para isso é preciso ser discípulo, para isso é preciso entrar na escola de Jesus, para isso é preciso seguir o caminho da felicidade, que é o caminho das bem-aventuranças, da mansidão, da paz, do suportar com resignação aquilo que a cruz, a vida apresenta. Vamos agora a algumas passagens bíblicas concretas, reveladas no Novo Testamento, onde nós temos a revelação desta Trindade de um modo claro, de um modo assim direto. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Mateus 11:27. Esse é um dos maiores exemplos desse mistério. Deus se revela através do seu Filho, e o seu Filho é revelado por Deus, e recebemos o Espírito Santo que o Filho nos envia. Foi enviado aos apóstolos lá em Pentecostes. E Jesus fala muitas vezes sobre o Espírito Santo. Uma dessas passagens é no Evangelho de João 14:26. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Isso é uma promessa de Jesus. E se prestarmos atenção, Jesus diz: ensinar-vos-á, que no futuro o Espírito Santo iria ensinar aos apóstolos. Mas até hoje o Espírito Santo nos guia, nos ensina e nos faz lembrar do que fazemos e do que dizemos. Tudo isso pelo Espírito Santo. Falamos tanto do Espírito Santo, mas se analisarmos bem, tudo isso se resume no amor de Deus por nós. Tudo que Deus fez e faz é por nós, seus filhos amados. Um dos destaques para o Espírito Santo, uma das formas, né? Os apóstolos logo compreenderam este envio de Jesus, este pedido de Jesus. E veja que, de um modo especial, o evangelista São Lucas, tanto no Evangelho, na sua narrativa sobre a vida de Jesus,
e também lá nos Atos dos Apóstolos, a narrativa sobre os primeiros atos dos primeiros, aqueles que estavam bem pertinho de Jesus. Na narrativa tem um detalhe muito importante, uma base, um fundamento. São Lucas vai dizendo que as ações, seja no Evangelho, as ações de Jesus, nos Atos dos Apóstolos, as ações dos apóstolos, são ações que têm como ponto de partida, né? Se a gente pensar no carro, a primeira marcha, este motor imóvel que fala Santo Tomás de Aquino, aquilo que é o gerador, né? O dínamos, o motor, né? Gerador da luz, da força que faz levar adiante. Nas duas obras, o evangelista São Lucas tem como base e fundamento o Espírito Santo. Impelido pelo Espírito, Jesus foi. Os apóstolos, eles vão divulgando, anunciando. Pedro, cheio do Espírito Santo. O eunuco que é batizado. Felipe que vai adiante. Os diáconos que pregam. Pedro que fala. Paulo que viaja. A igreja é movimentada, é organizada a partir de um impulso, de uma força, de uma interioridade construída, assumida. São amigos de Jesus, discípulos de Jesus, que assumiram, né, portanto, colocaram em prática esta promessa. Receberam e não guardaram para si. É o mandamento do Evangelho da Santa Missa deste domingo. Ide, fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome da Trindade. É explícito lá, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é preciso ensinar, é preciso divulgar. Ensinar-vos-á, importante aqui, esta passagem de São João, o Espírito como aquele que é o defensor, mas aquele que vai manter a comunidade instruída, animada, entusiasmada, movimentada, orientada. O Espírito dará significado à missão. Isto é muito importante, porque senão a gente perde o gosto, perde o entusiasmo. O Espírito tem os dons, tem os frutos, que é especialmente da alegria, da inteligência, do movimento na vida da comunidade. Mas nós queremos lembrar também Papa Francisco, né, Fabiano? O Papa Francisco sempre muito inspirado, muito cheio do Espírito Santo. Ele sempre coloca nas suas catequeses a Santíssima Trindade, sempre bem fundamentadas, e o Espírito Santo sempre está ali pelo seu modo de expressar a fé. Verdade, Padre Aldo. Nessa pesquisa que a gente fez para o programa de hoje, né, eu encontrei uma homilia do Papa Francisco exatamente da comemoração de hoje da Santíssima Trindade, lá de 2014, onde ele falava sobre como Deus se apresenta para a nossa contemplação. Adoração à vida divina do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma vida de comunhão e de amor perfeito. O amor, sinal concreto que manifesta a fé em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É o amor, o emblema do cristão, como nos disse Jesus. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nessa mesma homilia, o Papa advertiu que é uma contradição cristãos que se odeiam. É uma contradição. E o inimigo, ele procura sempre isto, fazer-nos odiar, porque ele sempre semeia o ódio. Ele não conhece o amor. O amor é de Deus. E realmente não faz sentido não amarmos uns aos outros. Se Deus está em tudo e em todos, por que tanto ódio nesse mundo? Se as pessoas se amassem um pouco mais, com certeza o nosso mundo seria diferente. Veja que aqui já estamos falando dos efeitos, né, de uma vida trinitária, né? Seria muita contradição nós sermos adoradores, aqueles que contemplam o Deus trino e uno. Se eu disse no início que o livro do Deuteronômio, na leitura de hoje, diz: vejam, contemplem, olhem o que esse Deus fez conosco. Estando nessa escola, querendo fazer parte desta família, seria muito estranho que nós nos colocássemos
numa linha do ver, contemplar o outro, que é a imagem desse Deus uno e trino, como os nossos inimigos, como aqueles que são contrários a nós. Mas aqui vale a filosofia da alteridade, né? Que serve muito. A Santíssima Trindade, portanto, vai ter o seu imperativo sobre nós. Querendo e fazendo parte dessa família, nós somos convocados também a assumir um comportamento trino, um comportamento divinizado até, outros Cristos neste mundo. Viver sobre a dinâmica do Espírito, assumir aquela base fundamental de um Deus que é criador, não é um Deus destruidor. Veja que tudo da Trindade nós somos convidados também a assumir na nossa vida. Então, mergulhados na Trindade é para que nós também tenhamos comportamentos trinitários. Compreender ou contemplar esta Trindade é observar como ela se revela e dela procurar também realizar no nosso comportamento cotidiano. Amar, jamais odiar, como disse o Fabiano. E o Papa Francisco nos convida agora, terminando o nosso programa, que nós rezemos pelas famílias, para que as famílias de hoje tenham comportamentos trinitários, para que os lares tenham adjetivos da Sagrada Família de Nazaré, para que o Espírito Santo de Deus seja habitação nos lares. Por isso vamos rezar juntos a oração pelas famílias do Papa Francisco. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Queridos ouvintes, queremos contar com a vossa audiência, com a sua audiência, você em particular que nos ouviu. No próximo domingo estaremos aqui ao vivo. Ainda tem aqui a Ana Clara e a Samira da Moca estão aqui nos mandando um recadinho. Um abraço, Samira, Ana Clara, Deus abençoe. E a bênção de Deus para você. Quem mais? A Maiara também. Maiara. A bênção de Deus para vocês e para você que nos ouviu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus bondoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até domingo. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa Família, Fonte de Amor.